Olá, bem-vindos à série de verão do podcast Contas Poupança. Durante estas semanas vou recuperar alguns dos episódios mais ouvidos, partilhados e mais úteis dos últimos meses. São temas que continuam atuais e que podem ajudá-lo a tomar melhores decisões financeiras, poupar dinheiro ou evitar erros que podem sair caros. Mesmo que já tenham ouvido este episódio quando foi publicado pela primeira vez, vale a pena voltar a ouvi-lo. Há informações que ganham um significado diferente quando as ouvimos numa fase diferente da nossa vida e muitas vezes é na segunda audição que descobrimos detalhes que passaram despercebidos. Neste episódio recebi a pergunta de um casal que ganha acima da média, tem casa, carro, filhos e até já teve um fundo de emergência, mas vive constantemente a contar tostões, sempre em esforço, sempre no limite. Como é que isso acontece? Neste episódio explico os erros mais comuns de quem ganha bem, mas não consegue acumular património, desde o efeito do estilo de vida ao peso dos créditos, passando pela ausência de um sistema claro de gestão de dinheiro. Veja que lições podemos todos aprender para não cairmos nos mesmos erros. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito ActiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app ActiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. ActiveBank. Simplifica. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo banco ActiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro há 8 anos. Há 8 anos que este podcast existe, meus amigos. Há 8 anos que eu vos dou boleia no meu carro para ouvirem estas conversas que vão tendo consigo, fazendo de conta que vai sentado ou sentada aqui ao meu lado no lugar do Pendura, e vamos falando sobre dinheiro. Sem críticas, sem juízos de valor, aumentando o nosso conhecimento sobre como funciona o dinheiro, os nossos direitos, como pagar menos impostos, como ter acesso a alguns apoios do Estado, seja do Fundo Ambiental, seja da Segurança Social, enfim, não interessa. Portanto, nós podemos aumentar-nos a nós próprios com conhecimento. E hoje trago-vos esta pergunta do título, que já vou reproduzir aqui em áudio, uma pergunta que me enviaram de um casal que ganha acima da média. Não disseram quanto é que ganhavam, mas eu depois já vou dizer o que é que eu acho que é acima da média, mas que parece que andam naquela corrida da roda dos ratos. Estão a ver? Correm e não saem do mesmo sítio e passam a vida a contar tostões, mesmo ganhando bem. Esta é uma situação muito mais comum do que possam imaginar. Antes de ouvirmos a pergunta, quero só relembrá-lo que deve subscrever este podcast, para seu bem, se assim o entender, de dar as estrelinhas que entender nas plataformas que utilizar para ouvir podcasts, também de assinar a newsletter Contas Poupança, sai todas as terças-feiras. Para subscrever vai a www.contaspoupanca.pt e tem lá em cima uma tabzinha a dizer newsletter. Escreve-se, põe lá o seu e-mail, desiste se quiser, não há problema nenhum. Tudo isto é gratuito e, portanto, como não estou a vender nada, estão sempre à vontade para entrar e sair quando quiserem. Vamos então à pergunta. Bom dia, Pedro. Antes de mais, queria agradecer-lhe o serviço público que faz, seja pelos livros, seja pelo seu podcast. Já o sigo há uns meses. Já inclusive fiz ações que o Pedro referiu, como trocar eletricidade, mexer com a seguradora dos seguros para pagar menos, atualizar o IRS, corrigi-los e atualmente eu e o meu marido recebemos acima da média. No entanto, somos mais um daqueles casais que vive salário a salário. Temos as nossas despesas, que são fixas, que são elevadas, mas que não dão para efetivamente mexer. Temos crédito de habitação, crédito automóvel e temos as poupanças para os nossos filhos. Relativamente a mim e ao meu marido, nós já tivemos o nosso fundo de emergência,
que, devido a uma emergência, tivemos que ir lá buscar. Agora sei que, e ouvindo o último episódio, que não me adianta estar a investir em nada se não tivermos reposto o nosso fundo de emergência. E a minha dúvida é que se me pudesse ajudar, não é? Era no sentido de orientar para sair deste ciclo vicioso que é viver salário a salário, porque chega um ponto que é um bocadinho desgastante psicologicamente, porque lá está, eu e o meu marido recebemos acima da média e vivemos quase com os trocos contados. Então, se me pudesse orientar nesse sentido, eu agradecia imenso. Olá, muito obrigado pela sua pergunta e pela coragem de, enfim, nós não sabemos quem é, não está identificada, pode ser a Maria, pode ser a Francisca, pode ser a Joana, pode ser um Manuel, um Pedro, ou um João ou um Luís, pode ser um casal absolutamente normal. Como muitos de vocês que estão a ouvir este podcast, chegam-me centenas de mensagens por mês. Algumas nem sequer consigo ouvir, mas daquelas que eu consigo ouvir e ler, quero partilhar convosco a realidade que eu leio. Não vamos esquecer as estatísticas, vamos esquecer os relatórios da União Europeia e os relatórios de fundações, etc. Todos eles têm o máximo valor e são importantíssimos para fazermos uma boa avaliação e quem decide tomar boas decisões. Agora, já vos disse várias vezes, o meu retrato do país é este. Metade dos portugueses vivem sem luxos e com contas rigorosas todos os meses porque tem de ser. E essas pessoas que ganham o salário mínimo nacional, que ganham um bocadinho acima do salário mínimo nacional, essas pessoas raramente me contactam. São pessoas que conhecem a palavra mágica das finanças pessoais, que é não. Apetecia-me comprar, mas eu posso? Não posso, então não vou comprar. Eu tenho de manter o meu filho na universidade, tenho de pagar estas despesas, tenho de pôr comida na mesa, tenho de tratar dos meus filhos, da nossa saúde, tenho de tenho de ter o suficiente, não posso, queria trocar de telemóvel, não posso, queria trocar de carro, não posso, queria trocar de casa, não posso, e aguentam-se. Ou seja, isto é uma vida de sacrifício que acaba por ser equilibrada por natureza, por obrigação. Eu tenho o máximo respeito por estas famílias, porque são as que são mais equilibradas financeiramente. Para essas famílias, qual é a mensagem que eu posso trazer com alguma esperança? É que, uma vez que já têm aí o chip do equilíbrio e da racionalidade e da inteligência financeira e do saber fazer contas de somar, de subtrair, multiplicar e dividir, basta isso para que, se conseguissem aumentar os seus rendimentos e reduzir algumas despesas supérfluas, que já serão muito poucas, vão conseguir melhorar a sua vida financeira e dar pequenos saltos para melhorarem a sua vida. Ok. Agora, a outra metade dos portugueses não são ricos. Os muito ricos não se preocupam com estas coisas que nós falamos aqui. Têm pessoas a gerir o dinheiro deles e têm um gestor particular de um private banking, não sei o quê. Agora, as pessoas que eu acho que mais precisam de ajuda, de conselho, para quem este podcast e os meus livros e tudo aquilo que eu digo e faço pode ser útil, é para aquelas famílias que ganham acima da média ou que estão dentro da média. Qual é a média
do salário bruto em Portugal. Acho que é 1.300 e qualquer coisa euros, se não me falha aqui a memória. Mas vamos apontar para os 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 euros, 1.700 euros, 1.800 euros, até 2.000 euros. E há alguns até ganham mais do que isso, mas já começa a ser bastante mais raro. O que é que eu noto? Um parênteses aqui muito importante. Alguém que ganha 1.200 euros por mês líquidos não ganha 1.200 euros por mês, porque tem de contar com o subsídio de férias e o subsídio de Natal. E em alguns casos, como tem reembolso, ainda acrescenta o reembolso todos os anos. Portanto, se nós somarmos o salário mensal, subsídio de férias e de Natal e o reembolso do IRS quando acontece, estas famílias ou estas pessoas que dizem que ganham 1.200 euros por mês, talvez, e eu já fiz esta conta várias vezes, ganham, na prática, cerca de 1.500, 1.600 euros por ano. Líquidos. Só que não fazem as contas assim do bolo geral. Então, porquê é que muitas vezes acontece pessoas que ganham acima da média, vamos imaginar 1.500, 1.600, 1.700 euros? Não sei se é o caso desta pessoa, estou a falar em abstrato, já me estou a afastar completamente ou nem sequer fui pelo caso pessoal desta nossa ouvinte que enviou a pergunta. Porquê é que ganhando bem andam a contar tostões? Pense comigo. Isto tem a ver com um conceito muito curioso, de que já falei num episódio há bastante tempo, que é o conceito de inflação pessoal. Que é, esqueçam a inflação do país. Isso são médias do INE, do Instituto Nacional de Estatística, e portanto é aquela velha história do frango assado, um frango assado a dividir por 2, se um comer o frango inteiro, na média cada um comeu meio frango. Pronto, vamos esquecer isso. O que é que se passa? Eu tenho um salário. Se eu for aumentado, se eu conseguir, por exemplo, mudar de emprego e passar a ganhar o dobro, ou se com esforço pessoal arranjo um segundo emprego, ou faço um biscate de forma regular e duplico o meu salário, o que é que vai acontecer imediatamente? Eu vou começar a gastar de acordo com os meus rendimentos. E a nossa tendência é gastar o máximo possível até ao limite em que a nossa mente nos diz que eu posso. E esse limite geralmente é muito alto. Não é muito alto, é mais alto do que aquilo que deveria ser. Então vamos imaginar uma família tipo, em que entram em casa, vamos imaginar 3.000 euros por mês, 1.500 euros cada um, ou até 3.500 ou 4.000 euros por mês numa casa. Um ganha 2.000, o outro ganha 2.000, ou enfim, ali entre os 3.000 e os 4.000 euros por mês. Para já, quero que compreenda que esta situação não é assim tão rara quanto parece. Mas imagine-se a ganhar esse valor. Imediatamente, a casa que vai comprar não é uma casa de 150.000 na Brandoa, ou em Massamá, ou na Margem Sul, ou noutro sítio qualquer, se morar em Lisboa. Estou a dar exemplos aqui de Lisboa. Vai comprar uma casa de 350.000, 400.000. Porquê? Porque pode. Portanto, logo aí, a prestação da casa vai ser de, vamos imaginar, 1.200 euros por mês. Portanto, aqueles 3.000 euros que entram naquela casa todos os meses, quase metade já foi só por causa de uma decisão que é perfeitamente equilibrada e razoável. A nossa ouvinte mencionou também que tem crédito automóvel. Agora imaginem, se tiverem 2 carros e estão a comprá-los a crédito, mesmo ganhando bem, se for 300 euros, que se calhar é pouco, para um crédito automóvel, para cada carro, porque há créditos que custam 400, 500, 600 euros por mês,
Porque podem. Vamos apontar aqui 300 mais 300, portanto estamos a falar de 700 mais 700 euros por mês. Para além disso, tem os seguros do carro, de cada um dos carros, mais o seguro de vida associado ao crédito à habitação. Tendo filhos, se calhar os filhos não estão no ensino público, estão no ensino privado. Algum problema? Não, zero. Não é? É uma questão de opção. É um investimento nos filhos. Portanto, é um gasto que se justifica a priori. Nem é preciso pensar nisso. É um investimento no futuro dos filhos. Portanto, não tem preço. Não é? Não entra para os gastos. É um investimento. Mas sai da conta. Se ganha bem, não vai passar férias no parque de campismo na Costa da Caparica. Portanto, e tendo filhos, portanto, provavelmente ou vai para o Algarve, ou vai para o estrangeiro, ou faz viagens de avião. Portanto, logo aí, embora seja apenas numa altura do ano, ou em 2 ou 3, esse dinheiro desapareceu. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer, e podia ir por aí fora, pessoas que ganham bem, gastam muito bem. E acaba por ser natural e perfeitamente justificado. Qual é o risco? O risco é que, tal como a maior parte de nós não tem a literacia financeira, não sabem gerir o que têm, raramente, assim que recebem o salário, põem dinheiro de lado para pagar-nos a nós próprios. Entre 10, 15, 20% do que ganham devia estar imediatamente reservado para poupança e investimento, e só gastar o resto e aprender a dizer a palavra mágica que é o não, em algumas circunstâncias, ou adaptar essas despesas à realidade dos salários menos 20%, porque lá está, nós não ganhamos tanto às vezes como achamos que ganhamos, porque se subtrairmos as despesas. Então, qual é a solução para estes casos em que o fundo de emergência funcionou? Portanto, é para isso que serve. Agora, imagine, por um instante, que não tinha o fundo de emergência. Iam ter de se endividar. E é aqui que começa a bola de neve perigosa, que é, ao fazer um crédito para pagar essa emergência, isso vem com juros altíssimos. E se já antes contavam tostões, então ainda tinham de contar mais tostões em dívida. E é aqui que os problemas começam e se tornam graves. Portanto, ainda bem que tinham fundo de emergência. Nestas situações, agora a prioridade é voltar a encher o balde do fundo de emergência. Como? Reduzindo despesas e gastos que não são absolutamente essenciais, com sacrifício, não é? Com sacrifício do estilo de vida, não propriamente da qualidade de vida, porque são coisas diferentes. Um estilo de vida pode não ter qualidade nenhuma, não é? Ou um estilo de vida pobre pode ter imensa qualidade. É só para nós quebrarmos aqui alguns mitos para nós cairmos na real. Portanto, agora reparem, numa situação hipotética, com base nos elementos que a nossa ouvinte mencionou, dizendo que tem despesas fixas e que não pode mexer nelas, claro que pode, qualquer pessoa pode mexer nas despesas fixas. Pode vender uma casa, vou falar nas decisões mais radicais. Podem vender a casa e comprar uma menor. Podem vender os carros e comprar carros mais baratos. Só aí acabam logo com o crédito automóvel. Eu tenho um episódio já bastante antigo do exemplo de uma família que tinha um carro de quase 100 mil euros e que depois de ouvirem alguns episódios do Contas Poupança resolveram tomar as rédeas da sua vida financeira, entretanto para o carro, venderam o carro, compraram um carro muito mais modesto, com o valor do carro mesmo perdendo dinheiro, sempre que se vende um carro perde-se dinheiro, portanto liquidaram os créditos todos que tinham, o crédito automóvel, créditos pessoais, amortizaram parte da casa que tinham
E de repente o dinheiro começou a aparecer na conta. Parece quase magia. Não é magia, são decisões. São decisões. Não ir de férias para um determinado sítio e gastar 3.000, 4.000 euros e esse dinheiro ficar na conta um ano, já está quase metade do fundo de emergência completo. Mas então não vamos de férias, não vamos descansar. Vai a outro lado. Estou a dar ideias, não é? Isto não são regras e cada um leva a vida como muito bem entende, não é? Mas é possível agir sobre o nosso dinheiro. E, portanto, a estratégia é muito, muito simples para recuperarmos a nossa vida, o equilíbrio na nossa vida e começarmos a ver o nosso dinheiro a crescer em vez de estarmos sempre a contá-lo, sobretudo quando ganhamos bem. Portanto, temos a matéria-prima. Agora, o que é que vamos fazer com ela? Vamos parar de viver em modo sobrevivência. Portanto, entramos num estado SOS. Acho que aqui o primeiro grande passo para mudarmos uma situação destas é dizermos basta, acabou. Estou farto de viver desta maneira. É dar o tal murro na mesa. É assim, isto não pode continuar assim. Isto vai exigir, sobretudo, acordo entre os dois no casal. Portanto, a partir do momento em que se fartam os dois de viver assim, como é que é possível ganharmos isto e vivermos nestas condições? O que é que nós estamos a fazer mal? Não interessa, vamos fazer bem daqui para a frente. Porque ganhar acima da média e viver como se faltasse sempre dinheiro e ganhássemos o salário mínimo nacional ou até menos do que isso, significa, em primeiro lugar, que alguma coisa está a falhar na organização desse dinheiro. Quando ganhamos dinheiro, sobretudo se ganhamos bem, o objetivo não é sobreviver todos os meses, é construir liberdade financeira, independência financeira, paz financeira. Então, o que é que tem de fazer imediatamente? Definir um valor mensal que passa a ser intocável para investir e para poupar. Nesta primeira fase, voltar a ter o fundo de emergência que se perdeu porque foi bem utilizado. Agora, antes de começar a investir, ou antes ainda de poupar para os filhos, e já lá vou, então o importante é voltar a ter o fundo de emergência. Como é que isso se faz? Vão somar o salário dos dois, veem quanto é que dá, portanto é ver no extrato bancário quanto é que entra em casa todos os meses, e vão fazer a conta a 10%, ou a 15% ou a 20% desse valor, e fazem logo, imediatamente, uma ordem automática para uma conta à parte, onde ninguém vai mexer. E depois fazem as contas às despesas fixas que têm e esse dinheiro vai ter de dar, aconteça o que acontecer. Se não for suficiente para pagar essas despesas fixas, vamos então ao passo seguinte, que é renegociar todas essas despesas fixas. Mas a prioridade absoluta é reconstruir o fundo de emergência. Antes disso, não vale a pena fazer mais nada. Portanto, vai renegociar o crédito à habitação, vai renegociar o crédito automóvel, vai renegociar a eletricidade, o gás, as telecomunicações, vai reduzir todas as despesas não essenciais. Portanto, isto é quase como se estivesse com uma mochila às costas a arder. É tirá-la e acabou. Não é? É agir de forma imediata e com esta urgência. E não é estar aqui com pena das coisas que vai deixar de ter ou de fazer. Pode exigir deixar de comer fora durante algum tempo. Pode exigir deixar de passar alguns fins de semana fora também durante algum tempo. Pode exigir, como eu referia há bocadinho, vender o carro, comprar um outro muito mais modesto e, se calhar, basta isso para já ter imediatamente o fundo de emergência, para depois voltarmos a pôr as nossas contas em ordem. Portanto, reparem, se tem uma despesa mensal de 1.000 euros, o fundo de emergência deve ser
para ser de 6 meses são 6.000 euros, para ser para um ano estamos a falar de 12.000 euros. Se quiser ter um fundo de emergência de 6 meses, mas tem uma despesa mensal de 2.000 euros por mês, tem de ter 12.000 euros, não é? Se definirem metas mensais e se reduzirem os custos ao essencial nesta fase de emergência e conseguirem poupar 500 euros por mês, 250 euros cada um, que eu acho que não deve ser nada de absolutamente dramático, vão conseguir atingir este valor em 2 anos. Em 2 anos têm a vossa vida na ordem nos carris outra vez. Porque sem ter esse fundo de emergência, tudo o resto é paisagem, é uma miragem. Portanto, este é o passo. E reparem, isto que eu vos estou a dizer é, no fundo, aquilo que eu explico no livro Ganhar Dinheiro. Tem o link para o livro na descrição deste episódio, em que eu falo de 5 passos para pormos a nossa vida em ordem e conseguirmos atingir os nossos objetivos. Repare como, por exemplo, o crédito automóvel é às vezes o furo no balde, é um erro estratégico, um erro estrutural na nossa vida. Enquanto não o resolvermos, nunca vamos conseguir sair da cepa torta. Portanto, precisam mesmo desse carro, tem de ser esse especificamente, pode ser outro, posso renegociar, posso pedir um crédito no outro lado e ficar a liquidar esse crédito e ficar a pagar menos todos os meses. Quando eu escolho um carro, a prestação é proporcional aos nossos rendimentos. E reparem, os nossos rendimentos não é aquilo quanto nós ganhamos. Não, é aquilo que nós ganhamos, menos as despesas fixas, e é o dinheiro que nos sobra. E esse é que é o seu rendimento real. Portanto, há pessoas que podem ganhar 5.000 euros, um casal pode ganhar 5.000 euros por mês, mas se 2.000 euros forem para a renda da casa, se mais 1.000 euros forem para 2 créditos de automóvel, portanto, 2.000 mais 3.000, portanto, sobram 2.000, quer dizer que cada um deles ganha 1.000 euros. Portanto, ganha quase o salário mínimo nacional. E vivem como se continuassem a ganhar 1.000 euros limpos. Não, o salário que nós temos para gerir é o que sobra depois de todas as despesas fixas. Portanto, a poupança para os filhos, falou nisso e queria aprofundar um pouco este detalhe. Não adianta, nesta altura, continuarem a poupar para os filhos, se essa for uma das despesas fixas, enquanto não resolverem a vossa própria situação financeira. Isto é um bocadinho como nos aviões. O que é que eles dizem sempre? Se houver uma despressurização da cabina, o que é que têm de fazer? Primeiro põem a máscara de oxigênio em vocês próprios e depois é que põem nos filhos. Porque um pai ou uma mãe desmaiado não servem de nada aos filhos. Não é? Portanto, em termos financeiros é a mesma coisa. Os filhos precisam que os pais tenham paz financeira para depois de terem a sua vida organizada, então aí sim vão poupar e investir para os filhos. Não antes, porque senão estão a pensar que estão a tratar do futuro dos filhos e não. O que eles precisam é de pais que tenham dinheiro. Não, os pais não precisam de filhos ricos. Os filhos é que precisam de pais ricos. Não é? É esse o nosso objetivo. Portanto, não vamos inverter as coisas. Não faz sentido investir para os filhos enquanto os pais não têm um fundo de emergência. Passo seguinte, criar um sistema que não dependa da nossa força de vontade. Portanto, é automatizar isto. Acabar com os débitos diretos de coisas que nos estão a sugar o dinheiro da conta, que são aspiradores de dinheiro, e fazermos ordens automáticas para, ao dia 1, dia 2 de cada mês, assim que recebemos o salário, 10, 15 ou 20% daquilo que nós ganhamos vai logo para essa conta. Depois, vamos viver com o que sobra. Vamos criar uma conta só para isso e vamos viver com o que sobra. Podemos fazer ainda uma terceira conta bancária para as despesas fixas. Portanto, tudo o que é fixo e que já está renegociado, ou mesmo que ainda não esteja, vai sair dessa conta. E, portanto, na outra conta do dia-a-dia, olhamos para o saldo e vemos, dá para ir jantar fora? Dá? Vamos. Não dá para ir jantar fora? Não dá? Acabou. Quando estamos nesta fase de emergência, ter 3 contas é muito importante. Conta para as despesas fixas, já sabemos que estão garantidas. Conta para o fundo de emergência. E a terceira conta com o dinheiro que podem gastar nesse mês. E só gastam dessa conta. Acabou esse dinheiro, não gastam mais. Acabou.
que é para terem a noção também da evolução das consequências e recompensas daquilo que estão a fazer. A mensagem-chave aqui é que dinheiro sem disciplina não vale de nada. Eu posso ser rico, posso ter muito dinheiro. Se não for disciplinado, o dinheiro evapora. É como água no chão num dia de verão. Disciplina, rigor, e depois de percebermos como é que isto funciona, tudo isto se torna muito mais fácil. O importante para isto é ter objetivos. Saber porque é que estamos a fazer aqueles sacrifícios. Isto é um bocadinho como quando há situações dramáticas em que se o meu filho tiver fome, eu não me importo de não comer para lhe dar. Todos os pais que estão a ouvir isto compreendem isto. Se o meu filho tiver frio, eu tiro a minha roupa para lhe dar e o frio passo eu. E agora o mais extraordinário é que eu, ao fazer isto, eu continuo com fome e com frio, mas fico satisfeito porque vejo o meu filho sem fome e sem frio e quentinho. Em termos financeiros é a mesma coisa. Estes sacrifícios que eu agora estou a fazer é para o bem deles, porque eu estando bem e pondo as minhas contas em ordem, se ele precisar de alguma coisa, eu estou cá para o ajudar. Portanto, cortar despesas supérfluas, não fazer compras grandes, vender o que for desnecessário, fazer o fundo de emergência, e o foco é reorganizar. Portanto, o que eu proponho aqui é fazer uma espécie de reset financeiro de 3 meses, não é? Vamos apontar para aí. Portanto, se estamos na primavera, até ao verão, eu vou pôr isto a funcionar. E depois vai começar a ver os resultados. E isso é muito motivador. Se ouvir este episódio mais tarde, já sabe, o objetivo é, daqui a 3 meses, eu já vou ver resultados naquela conta do dinheiro que eu posso gastar. Porque já está resolvido, é automático, está na poupança. O outro é para as despesas mensais que eu, entretanto, consegui reduzir e, portanto, o dinheiro vai lá, não corro o risco de começar a ter dívidas. E o outro, que se calhar no primeiro mês sobram ali 100 euros para eu poder gerir, depois passa para 150, passa para 200, passa para 300, 400, 500, 600, 1000 e, portanto, aí começamos a descansar e a perceber que isto, de facto, funciona. Portanto, cortar as despesas supérfluas, não fazer compras grandes, desfazer-se das grandes despesas, crédito automóvel, crédito pessoal, renegociar tudo o que for fixo, começando pelas grandes e depois indo às mais pequenas, portanto, começando pela casa, pelo crédito automóvel e depois indo à eletricidade, ao gás, às telecomunicações, e ter este objetivo, foco em reorganizar a sua vida financeira. Ganhar controlo e, à medida que for percebendo como isto funciona e começar a ver resultados e começar a ver o dinheiro a crescer de mês para mês na sua conta, isso vai ser tão motivador que vai levá-lo a sentir alegria neste processo e realização e satisfação. Portanto, em resumo, ganhar bem e viver aflito não é falta de dinheiro. Porque se vier a ganhar mais, o problema ainda vai agravar-se. Porque o problema está na falta de organização, está na falta de direção, de objetivos e de uma estratégia. Portanto, espero que estas dicas tenham sido úteis para nos trazer de volta à realidade. E para quem ganha pouco, não fica ofendido por este episódio. E eu dispenso aqueles comentários de ele só está a falar para os ricos e quem me dera a mim, se eu tivesse esse dinheiro não tinha estes problemas. Cada família é uma família, os rendimentos são diferentes de família para família, depende de muita coisa, depende da nossa educação, das possibilidades, das alternativas que tivemos, depende das nossas escolhas, depende da nossa motivação, dos nossos objetivos, depende de muita coisa. O ponto principal aqui é: nunca é tarde para melhorar a nossa vida. Nunca é tarde demais. Em nenhuma área da nossa vida e também quando falamos de dinheiro, de finanças pessoais. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira.
É um prazer saber que estão aí desse lado. Não se esqueça de subscrever este podcast, de partilhar com outros, dar as linhas que entender, o habitual, de assinar a newsletter em contaspoupanca.pt, de me seguir nas redes sociais. Há um canal onde recebe todas as dicas do Contas Poupança no WhatsApp. Também tem um canal de notícias no Instagram, em Pedro Anderson Oficial, e também no canal de notícias, que é Contas Poupança News no Facebook. Portanto, procure um destes 3 canais e vai receber sempre todas as dicas que podem mudar a sua vida financeira. Muito obrigado, boas poupanças. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito Active Bank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app Active Bank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. Active Bank. Simplifica. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo banco Active Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.